Bom dia, amados, a paz. O tema dessa pregação é pecado, ataques demoníacos, meus irmãos. Vou ler para vocês uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 24, vai dizendo assim: Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha a casa varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entra e estabelecem ali. A última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu quero trabalhar com vocês 3 pontos nessa pregação. O tema é ataques demoníacos, pecado, meus irmãos. Meus irmãos, muitas das vezes o pecado começa pelo aquilo que nós achamos que não é pecado. Em primeiro lugar, ele começa a tentação. Ela começa lentamente e ela vai crescendo, Depois ela contagia a você que está cometendo o pecado e contagia também o outro. E o terceiro ponto, o pecado tranquiliza a alma. Pode, tudo pode. A tentação começa levemente e ela vai crescendo e vai contagiando, e depois a gente vai se justificando que tudo pode, meus irmãos. É assim que o inimigo age. O espírito do mal, ele tenta nos afastar do caminho de Jesus, e ele começa com a tentação devagar. Posso tomar um pouquinho de cerveja, posso usar o meu corpo indevidamente, posso cobrar juros com usura, posso ir em qualquer lugar que não seja a casa de Deus, buscar aconselhamento. Vai crescendo, meus irmãos. Um pouco pode beber um pouco, pode usar o corpo indevidamente um pouco, pode cobrar um pouco de juro, pode falar mal um pouco, pode roubar um pouco. Começa lentamente, meus irmãos. São os ataques demoníacos. O tema é pecado, meus irmãos. A tentação começa levemente, depois contagia você, a mim e o outro, e depois tranquiliza a alma, porque vem a justificativa. Pode, é um pouco só. Vai crescendo, depois se contagia e depois se torna uma justificativa, meus irmãos. Em primeiro lugar, a tentação começa levemente, mas cresce sempre. Depois contagia o outro, transmite-se para o outro e procura ser comunitária. Tudo pode ver novela, pode masturbar, pode cobrar juros, pode falar mal. Vai crescendo, vai contagiando e depois se torna uma justificativa, meus irmãos. E por fim, o pecado tende a tranquilizar a alma, porque ele começa a ser justificativo. Portanto, as características da tentação exprimem-se com 3 palavras: cresce, contagia e justifica-se. Mas se a tentação for rejeitada, meus irmãos, depois crescemos e nos tornamos mais fortes. Todos somos tentados, porque a lei da nossa vida espiritual, da vida cristã, é uma luta, meus irmãos. Por isso que essa palavra vai dizendo assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos,
buscando repouso, não achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando e achando a casa varrida e adornada, vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Aqui vai dizendo que o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, lugares desertos, meus irmãos. Quando o espírito imundo sai, ele fica no lugar árido, deserto. E ali ele não encontra maldade. Só que ele volta. Vai dizendo aqui que o próprio Espírito diz: não achando repouso, voltarei à minha casa de onde saí. Ele volta para onde está o pecado. Ele volta nesses 3 pontos. Quando a tentação começa levemente, depois contagia o outro e depois tranquiliza. Relutemos, meus irmãos, quanto a esses 3 pontos: de não pecar, de não se contagiar e de não se justificar. Tenham todos um bom domingo, a paz. Amém. Lucas 11, capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, não achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha a casa varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Enquanto Jesus assim falava, a mulher levantou-se no meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observem. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observem. Vamos renunciar o pecado, a paz. Amém. Eu renuncio.